Amém, minha amada? Sinta-se à vontade para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Eu quero saudar todo esse grupo maravilhoso com a paz do Senhor. Estou um pouquinho com tosse, mas vamos na palavra, né? Na epístola de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 32 até o capítulo 11. Deus colocou essa palavra no meu coração. Desculpa, E qual eu capítulo? até relutei. Está ouvindo? Qual capítulo? 1 Coríntios 10, 32 Amém. até o capítulo 11. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu tentei sair dela, mas o próprio Deus não permitiu que eu saísse dessa palavra. Amém? Todos acharam? Eu vou estar lendo. Amém? 1 Coríntios 10, do 32 até o capítulo 11. Portais-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Capítulo 11, só o primeiro versículo. Sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. Glórias a Deus. Mari, O apóstolo Paulo, Neuza, 1 Coríntios... 1 Coríntios 10, capítulo 10, versos 32 okay. até o capítulo 11. 32, capítulo 11. Eu fiquei sem entender agora. É assim, capítulo... para não se interpretar. É assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32 ao 33. E capítulo 11, versículo 1. Isso. Deu para entender? Pode continuar. Eu vou ler novamente. Portais-vos, 10:32. Portais-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus e nem aos gregos, nem à igreja de Deus. O 33. Como também eu tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possa salvar. Capítulo 11, só o primeiro versículo. Sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém? Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo estava aqui, aleluia, falando com a igreja em Coríntios. Ele estava falando da igreja em Coríntios, porque todos conhecem essa passagem, aleluia. E o Senhor, e Paulo tinha recebido uma carta falando que a igreja em Coríntios, a igreja que Paulo tinha levantado e deixado há 3 anos, porque Paulo levantou a igreja, deixou a igreja lá estabelecida, uma igreja que era abençoada, uma igreja que tinha uma imensa sorte de bênção sobre aquela igreja. Paulo fez o chamado dele ali e foi para Efésios lá pregar, levar a palavra do Senhor. Com 3 anos que Paulo estava em Coríntios, ali naquela igreja, Paulo deixou e foi para Efésios. Aí aleluia, glória a Deus. A igreja, ela começou a se trincar. A igreja começou a ter uma desunião. Oh, meu Deus. Uns queriam ser de Apolo, outros queriam ser de Pedro, outros queriam ser da igreja de Jesus, outros queriam ser de Paulo, de Apolo. Então, o que acontece? Paulo recebe uma carta falando que a igreja estava numa ruína só, que tudo aquilo que ele tinha ensinado tinha se perdido.
As pessoas voltaram a praticar os seus erros. As pessoas pararam, perderam o temor de Deus ali na igreja de 1 Corinto, lá na igreja de Corinto. E Paulo ficou muito triste, por quê? Porque Paulo, ele construiu aquela igreja, ele trouxe o amor de Deus para aquele povo, conheceu o amor de Cristo. E as pessoas que estavam ali, que tiveram esse contato, não vigiaram e deixaram que a fofoca entrasse, que a falta de perdão entrasse, que as coisas ruins entrassem para fazer uma desunião. Ali teve uma divisão. Uns fizeram um grupo para Apolo, outros fizeram um grupo para Paulo, outros fizeram um grupo para a Igreja de Cristo. E a igreja pior, o grupo pior era a Igreja de Cristo, porque não queria aceitar os outros. Era o quê? Era pessoas que era muito, como que eu posso dizer? Muito crente, muito queria ser melhor do que os outros. E o apóstolo Paulo pega e manda essa mensagem para que eles sejam meus imitadores, como também eu de Cristo. E nos dias de hoje, nós vemos que as nossas igrejas estão divididas. As nossas igrejas, nos dias de hoje, estão divididas. Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá no passado, na igreja de Corinto, na igreja que foi levantada por Deus, muitas pessoas do evangelho, muitas pessoas não respeitam mais a palavra de Deus, se levanta contra as pessoas que verdadeiramente querem imitar Jesus. E muitos acham que imitar Jesus é só ir à igreja. Muitas pessoas acham que imitar Jesus é ir lá orar, assistir o culto e pronto. Imitar Jesus não é isso. Ser imitador de Cristo é perdoar. Ser imitador de Cristo é ter o amor ao próximo, como Jesus teve o amor por nós, por cada um de nós. Ser imitador de Cristo é deixar as mazelas dos nossos eu e viver a palavra, em obediência à palavra de Deus. Ser imitador de Cristo é não ser juiz. Ser imitador de Cristo é muito mais daquilo que a gente imagina. Ser imitador de Cristo é muito mais do que ler a palavra de Deus. Ser imitador de Cristo é muito mais do que nós estamos acostumados. As pessoas, muitas das vezes, nós aprendemos coisas que nós temos que estar consultando para ver se nós somos realmente imitadores do Senhor Jesus. Porque nos dias de hoje está tendo muito evangelho, muita comida aí, aleluia, que tem feito mal para as pessoas, tirando Jesus Cristo e colocando os seus próprios deus. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, aqui no 5, em Efésios 5, está dizendo: seja, pois, imitadores de Deus como os filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e ser entrego a si mesmo por nós, em ofertas e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas o que nós temos nos dias de hoje? Quantas pessoas estavam dentro da igreja, ou dentro da igreja ainda está, se prostituindo, mentindo? Quantas pessoas têm entristecido o coração de Deus? Eu fico muito triste quando eu ouço algo, e isso entristece meu coração, porque acaba matando a fé daqueles que estão começando a caminhar com Cristo.
acaba matando a fé daqueles que estão começando a querer ser imitador de Cristo. E muitas das vezes nós achamos, as pessoas acham que não, Deus não está vendo, vamos fazer isso de qualquer jeito. Não. Aí chega lá na igreja, está bonitinho, está lindinho, maravilhoso. Mas e aqui dentro? Como que está? Às vezes sai da nossa própria casa, brigado com a esposa, brigado com o filho, brigado com o marido, e chega lá no púlpito, pega a palavra, fala maravilhas da palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser pregada. Mas muitas pessoas hoje escandaliza e diz, bate no peito, que é imitador de Cristo. E é triste a gente ver que estão querendo imitar Cristo da maneira que eles querem imitar Cristo. E a palavra nos traz que ser imitador de Cristo é ter amor. Ser imitador de Cristo é perdoar aqueles que nos ofendem, é aqueles que nos magoam, é aqueles que nos dá uma palavra que parece que vai nos matar. Ser imitador de Cristo é aquele que vai em busca das almas, mas com amor, não para aparecer na mídia. Ser imitador de Cristo é viver em obediência com a palavra de Deus. Temos que caminhar para isso. Eu não posso dizer que eu sou imitadora de Cristo sem eu viver a palavra de Deus. Temos que trazer a palavra de Deus, mas viver aquilo que trazemos, que pregamos, viver aquilo que louvamos. Viver o amor genuíno de Cristo. Porque somente Ele, somente Ele que vai nos trazer a salvação. É somente através dele que nós vamos alcançar a graça. A palavra de Deus diz aqui também em Efésios 2, capítulo 2, verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. O Senhor, ele nos ama de uma tal maneira que não tem como explicar. Porque nós erramos, vamos lá, pedimos perdão, ele nos perdoa. E muitas das vezes voltamos a errar, vamos lá, e ele nos perdoa. Só que nós não temos a capacidade de perdoar nosso irmão. Nós não temos a capacidade de perdoar a família. Quantas pessoas, por falta de perdão, estão sobre uma cama? Quantas pessoas que não se perdoam estão doentes? Às vezes, vai no médico, mas aí, olhando dentro, o que é que está faltando? É liberar perdão da infância, liberar perdão dos nossos passados, para que nós possamos subir, para que nós possamos alcançar a salvação, para que nós sejamos imitadores, porque ser imitadores de Cristo, nós vamos se machucar, óbvio que nós vamos se machucar. Só que nós vamos se machucar, mas Deus está ali. Nós temos que perdoar. Nós temos que não deixar cair no nosso coração. Para que nós não venha ser inflamado. Para que o inimigo não venha colocar na nossa mente que olha ali, olha como que está, olha aquilo. Então, o que eu quero dizer que para nós alcançar, para que nós venha ser verdadeiros imitadores de Cristo, temos que ser como Ele. Deixar muitas mazelas de lado, deixar o nosso eu de lado, deixar as nossas angústias, sabe? Pedir a todo dia, Deus, me perdoa, Deus não deixa cair certas coisas no meu coração. Quantas pessoas estão magoadas, feridas por causa de palavras de líderes
por causa de palavras de pessoas que no olhar a ver não poderia, porque tem a sabedoria, o conhecimento, mas não vive. Não vive. E muitas das vezes levamos a palavra do Senhor com o coração cheio de angústia, cheio de dor, cheio de mazelas. Chegamos muitas das vezes, as pessoas louvam o Senhor, mas não perdoa. Eu não sei por que Deus está falando tanto no meu coração de perdão. Eu fui curada. Hoje eu posso falar aquilo que eu vivo. Porque eu achava que eu era, meu Deus, já está certo. Eu não tinha nada dentro do meu coração. Foi só tocar na minha ferida. Foi só tocar na minha ferida que eu vi que para mim chegar a ser imitador de Cristo, eu precisava liberar algum perdão, para que eu fosse curada da minha alma. Cientificamente foi comprovado que a maior doença que nós temos aqui é a alma ferida. A alma ferida. Coisas de passado, coisas lá fora, de família, falta de paternidade. Muitas pessoas se fecham dentro do quarto, muitas das vezes não querem nem saber, não querem abrir, falar, e aí fica doente, e depois pega a Bíblia e vai em cima do púlpito pregar com o coração machucado, com o coração doído, com o coração incontrito. Como que somos imitadores de Cristo se nós não conseguimos perdoar a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, o nosso esposo, nossos amigos, a sogra, o cunhado, o primo, aquele que está... mas você não sabe, missionária. O que me falaram. Sim, eu não sei, mas ser imitador de Cristo é isso. Nós temos que liberar perdão, nós temos que chegar aonde Deus quer. Estamos caminhando. Precisamos ter amor. Não um amor fingido, mas um amor real. Um amor pelo próximo. A dor da pastora Maria Rita, porque somos um corpo, tem que doer em mim. Tem que doer em mim. A dor da missionária Filomena tem que doer em mim. Isso é amor. Paulo, ele fala, aqui na Epístola de Efésios, ele fala muito sobre o amor. Nós somos um corpo só. A tristeza da missionária Jandira tem que doer em mim, porque ela é minha mão, a pastora Ruth é meu braço, a pastora Maria Rita é o meu outro braço. Esse é o amor. E muitas das vezes nós estamos rodeados de pessoas, porque muitas vezes fazemos alguma coisa para ajudar a pessoa, mas só que naquela hora, naquele momento, que a pessoa precisa de uma palavra, de um abraço, muitas das vezes nós não temos coragem de ir lá e abraçar. É mais fácil a gente chegar, não, eu vivi isso já, eu já passei por isso. Às vezes a pessoa só quer que você ouve ela, só quer que você escuta. E muitas das vezes nós não temos tempo para isso. Nós não temos tempo para ouvir um ao outro. E aí, amor? Não. Aí vamos imitar a Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele está a todo momento nos ouvindo. Ele está a todo momento trazendo uma palavra de renovo para as nossas vidas. Ele está a todo momento nos
dando uma sacudida, nos corrigindo, nos ensinando como ser imitador dele. Todo momento, o Senhor fala comigo e com você. Todo momento, o Senhor traz para as nossas vidas o que é ser imitador de Cristo. E o que nós temos feito? Será que nós estamos caminhando para ser imitadores de Cristo? Ou será que nós só queremos chegar na igreja, louvar, pregar e não viver? Eu fiquei indignada com algo que eu vi na internet. Um pastor dizendo assim: irmãos, vocês estão entendendo a Bíblia errada. Oi? Aí eu fui ouvir aquilo. Ele disse assim: a pessoa que está em fornicação, ela tem direito de tomar Santa Ceia. E eu falei, gente, que isso? Que isso? Que isso? Como assim? E os princípios? E a palavra de Deus que nós ouvimos todos os dias, e está aqui, ó. Nós temos que santificar para ser limpo. Aqui em Efésios 5, está dizendo aqui, ó, o que eu li aqui, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém os santos. Quer dizer, não pode. Aí, mais embaixo, no 4, tá, nem torpezas, nem parvoices e nem chocarices, que não convém, mas antes ação de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idolatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. E aí o homem vem e quer remover essa palavra. A palavra de Deus está sendo bem clara. Não tem herança no reino de Cristo. Não tem herança no reino de Deus. E como podemos falar que nós somos imitadores? Para ser imitadores, precisa de muito. Precisa de deixar o nosso eu. Precisa de deixar aquilo que desagrada a Deus na nossa vida. Precisa de deixar coisas que, às vezes, para você, achamos cômodo, mas para Cristo não. Porque em Cristo Jesus temos que ser mais santificados a todo momento, santificar nossas vidas a todo momento. Para que o Senhor venha derramar a bênção sobre nós, também temos que viver dentro da palavra dele, obedecendo às normas, obedecendo a palavra de Cristo. Eu não obedeço, pastor, não obedeço isso, não obedeço aquilo, mas se está dentro da palavra, temos que obedecer. E muitas pessoas assim, ele não está vendo, mas se esquece que o olho que tudo vê está nos olhando todo momento da nossa vida. Que nós possamos entender o que é ser imitadores de Deus como filho amado. Que nós possamos entender o que é servir a Deus de verdade. Fazer a vontade do Pai. Obedecer às suas leis. Que nós possamos ver e viver. Sabe, porque tem muitos desviados. Eu tenho falado isso na minha igreja. Tem muitas pessoas desviadas que dizem assim: não vou mais não.
Porque as pessoas esquecem que nós que estamos dentro da igreja somos testemunha viva. E as pessoas estão olhando as nossas vidas, olhando aonde nós erra, aonde nós acerta, aonde nós erra. Eles são os olhos que vai nos condenar, que vai ali nos trazer, como eu posso dizer, que vai se basear. Eu tenho uma pessoa que diz, olha, é um amigo. Se você, seu esposo sair da igreja, eu saio. Eu falei, não se prega, não se viva sobre minha vida. Você tem que servir a Jesus, não a mim. Eu não tenho nada. Essa pessoa me disse, mas é através da sua vida que eu conheci Cristo. Eu falei, só que você está errado. Se você conheceu a Cristo, sim, você conheceu a Cristo através da minha vida. Só que se um dia acontecer que eu não quero isso, você não tem que se ligar a mim, porque a minha salvação, eu não posso te salvar. E muitas pessoas olham em cima dos altares, dos nossos lados, e ficam grudados. Ah, não, se sair da igreja eu também saio. E Jesus? Quer dizer, não está servindo a Deus, está servindo o homem. E o homem, ele é falho, o homem ele vai errar, o homem vai pecar, porque somos pecadores. Como podemos imitar o Senhor se não cuidarmos da nossa própria vida, da nossa integridade, do nosso testemunho? Porque tem uma multidão olhando para nós. Tem uma multidão que está nos observando. Que nós possamos ser testemunho vivo de cada um, para cada um alcançar a salvação e ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, ele foi imitador de Cristo. Primeiro ele se levantou, né? Antes dele conhecer Jesus. Mas quando ele conheceu Jesus, ele quis servir ao Cristo. Ele quis fazer tudo que agradava a Deus. Ele realmente, ele pagou um preço alto, mas continuou levando o evangelho, levantando as igrejas, para levar a palavra de Deus para aquele povo. Ali na igreja de Éfeso, para uma igreja imunda, pessoas mundanas, pessoas que não conheciam Cristo. Paulo chegou ali para trazer a boa e nova e salvadora, que é a palavra de Deus. E o que nós temos que fazer é isso, levar o evangelho de Deus para todas essas criaturas, para que eles venham a seguir a Jesus. Que nós possamos ser imitadores de Cristo. Amém. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu essa tarde. Quero agradecer a pastora Rita. Amém? Que o Senhor possa falar no meu coração de cada um. Amém? Amém. Obrigada, missionária Neuza. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, né? Nós precisamos sempre gastar tempo dedicando à contemplação, né? Contemplar, conviver e influenciar as pessoas. Que nós possamos ser influenciadores as pessoas, né? Influenciadores de Cristo na vida das pessoas. Falar da cruz, falar do Evangelho de Jesus, né? Assim conheceremos e teremos uma união mais forte com Ele e refletiremos, né? E é preciso que valorizemos também a convivência com as pessoas que nos manifestam o Senhor, né? Conviver com as pessoas que nos manifestam o Senhor, nos falam do Senhor, né?
para que aprendamos com elas. E, por fim, é necessário que aproveitemos as oportunidades de influenciar, que nós venhamos ser influenciadores de Cristo nas pessoas, e deixar o disse-me-disse, a contenda, a fofoca, né? E falar de Deus, falar de Jesus, do amor de Jesus para as pessoas, e não atacar o nosso irmão, apontar o nosso irmão. Amém? Obrigada, missionária Neuza. Que Deus te abençoe grandemente, minha amada.